Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Eu quero ler alguns versículos do capítulo 1 e alguns versículos do capítulo 2. Começando pelo versículo 27 do capítulo 1, a palavra do nosso Deus diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que vare e vos veja que esteja ausente, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, diga no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, diga o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Diga comigo, não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Verso 1 do capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Diga comigo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar, por gentileza. Eu vou procurar ser bastante rápido, porque o nosso horário avançou bastante. Mas eu quero falar com você nesta manhã a respeito da unidade da igreja, a respeito de sermos um em Deus. A coisa mais difícil em ser igreja é a unidade. A coisa mais difícil em ser igreja não é escapar do pecado, não é vencer o diabo. A coisa mais difícil em ser igreja é sermos um. Jesus, quando ora, no Evangelho de João, no capítulo 17, na conhecida oração sacerdotal, ele diz a seguinte questão: Pai, eu oro para que a igreja seja um, porque se eles forem um, como eu sou um contigo, então o mundo saberá que eu estou no meio deles e que eles estão em mim. Não existe uma outra forma do mundo saber a que nós viemos, a não ser através da unidade. É a unidade da igreja que irá vencer. Não é a teologia da igreja, não é o conhecimento da igreja, não é a beleza do templo, não é a sabedoria de alguns mestres na igreja, não é o potencial financeiro da igreja. O que faz uma igreja vencer e romper é a unidade, é o nós sermos um e um de verdade, que não haja entre nós sentimentos fingidos, humildades fingidas, para pretexto de aproveitarmos uns dos outros. Quando o apóstolo Paulo escreve para os Filipenses, o apóstolo está, amado, preocupado que a igreja entenda o propósito, ou a intensidade do propósito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a igreja entende a intensidade do propósito, eu quero que você guarde essa palavra.
a intensidade do propósito do Evangelho de Cristo. Há um propósito no Evangelho de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade, há um propósito para isso. E para o Evangelho que ele anunciou, para as boas novas que ele pregou, há uma intensidade chamada de unidade de Espírito. E nessa manhã eu quero que pelo Espírito de Deus, você entenda o que significa a unidade de Espírito. Porque, queridos, se nós caminharmos desgarrados uns dos outros, distantes uns dos outros, seremos facilmente destruídos. Quando a igreja entende a intensidade do propósito do Evangelho de Jesus, que é nos unificar num só propósito, no mesmo Espírito, numa mesma direção, então nós começaremos a desfrutar e a vivermos o poder do Espírito Santo de Deus. Sem unidade, o que nós podemos experimentar são algumas fagulhas particulares da intensidade do poder. Mas se a igreja se unir em unanimidade, unânimos, num só Espírito, nós desencadearemos um poder sobrenatural sobre nós. Eu me recuso a viver como alguém que simplesmente tem uma religião e que não passa do ponto aonde chegou. Nós temos que ir além. Nós temos que conhecer mais. Nessa madrugada eu estava falando com o Espírito Santo, e eu estava dizendo ao Espírito Santo justamente isso. Eu não quero chegar num lugar de intimidade e ficar estagnado ali. Eu não quero ficar estagnado num lugar aonde o Espírito de Deus já me levou, porque eu sei que existe mais. Eu sei que existe muito mais. Para nós atrairmos um mover do Espírito de Deus neste lugar, para nós atrairmos a presença do Espírito Santo de Deus neste lugar, para algumas coisas serem transformadas, há uma necessidade de unidade, de amor, de comunhão, de compaixão. Queridos, para adorar a Deus, existem duas coisas que o Senhor Jesus nos ensinou, que é comunhão e adoração. Sem comunhão não há adoração verdadeira, e a adoração sem comunhão é falsa. O apóstolo Paulo está dizendo aos Filipenses justamente isto: igreja, eu quero que vocês entendam a intensidade do propósito do Evangelho de Jesus. João escreve, o apóstolo João escreve assim: filhinhos, se vocês não amam o irmão que está do seu lado, como você pode dizer que você ama Deus a quem você não vê? Se você não consegue amar o irmão a quem você vê, essa adoração é fraudulenta, ela não é genuína, ela não é verdadeira, porque para se liberar o poder do Espírito Santo é necessário comunhão e adoração. Repita comigo: comunhão e adoração. Essas duas coisas, querida igreja, andam juntos. Nós precisamos amar mais o nosso irmão. Nós precisamos também nos deixar ser amados pelos nossos irmãos. Porque às vezes também, querido, há uma enfermidade de alma que não permite que o irmão me ame. Porque, amado, nós sempre achamos, quando nós estamos enfermos de amor,
E a Bíblia fala sobre estar enfermo de amor. Quando nós estamos enfermos de amor, nós sempre achamos que as pessoas se aproximam de nós com segundas intenções, com interesses. E então nós não deixamos ser amados e também não amamos. Nós sempre achamos que os irmãos estão querendo alguma coisa. E infelizmente às vezes tem no meio deles algum que está interessado em alguma coisa. Mas não é por causa do amor fingido que eu vou deixar de amar o meu irmão, ou não deixar de eu ser amado. Eu preciso entender a intensidade desse propósito, de que eu sou igreja. Eu preciso entender, queridos, eu quero que você, pelo Espírito Santo de Deus, compreenda nessa manhã o que é ser igreja. Ser igreja, amados, é ter uma unidade para sermos templos do Espírito Santo. Eu consigo ser igreja sozinho, mas o desafio não é esse. O desafio é o ser igreja com o meu irmão. Porque se eu me isolar, eu posso, na minha casa, até parar de congregar. Mas se alguém parar de congregar, está fadado a uma morte espiritual. Porque a Bíblia diz, é melhor serem dois do que serem um. Cordão de 3 dobras dificilmente se quebra. Quando um está fraco, o outro pega na mão e diz, ser forte, meu irmão. O grande desafio, amado, é nós nos levantarmos na unção do Espírito de Deus e queremos nos gastar para o nosso irmão. Normalmente quem reclama, amado, de comunhão é justamente pessoa que não dá comunhão. Quando você, amado, não oferece comunhão, você vai reclamar de comunhão. Você não pode ser, amado, um comungante passivo. Alguém, amado, que só recebe, ou que só quer receber. O que é um comungante passivo? É alguém que está numa aliança, mas só quer receber. Não doa nada. Não se doa. Não se entrega. Não serve. Porque o contexto é, cada um seja humilde e considere-se servo do seu irmão. Considere o seu irmão superior a você mesmo. E esse é o desafio da unidade. Por isso que eu disse que é a coisa mais difícil. Porque eu tenho que olhar para o meu irmão e considerá-lo superior a mim. Mas esse que faz isso, isso e isso, eu não faço isso. Isso é coisa de publicano, querido. Isso é coisa de fariseu. Publicano é aquele que se derrama e diz, Deus, eu sou miserável mesmo, eu não consigo, mas se o Senhor quiser, o Senhor me chama. Se o Senhor quiser, o Senhor me aprova. Se o Senhor quiser, o Senhor me transforma. Mas o fariseu diz, eu não sou como esse publicano. Esse farisaísmo. E a maioria das coisas que nós temos visto dentro da igreja é farisaísmo. Agora tem um detalhe, que às vezes eu não me deixo ser amado pelo meu irmão, porque quando eu desenvolvo a intimidade, o meu irmão vai ter liberdade de falar comigo coisas que talvez eu não queira ouvir. Esse é o grande conflito. Porque se o meu irmão que conhece o caminho vai me corrigir, eu vou olhar para ele, quer ser melhor do que eu? Corto a amizade com você. Daqui para você. Eu sou o que sou. Mas não é justamente para isso que Deus desenvolve a intimidade entre os irmãos, para um ajudar o outro, para um me instruir a verdade e dizer, não vai não, meu irmão, senão você morre. Mas não tem sido assim. Nós escolhemos aqueles que dizem, ó, você é o cara, continua assim. Esses dias eu ouvi uma frase que eu discordo em gênero, número e grau. Alguém disse assim, olha, eu prefiro ter um amigo ateu que não crê em nada do que é meu amigo, do que um crente que não é meu amigo, que quando termina o culto vira as costas para mim. Amado, isso é próprio de alguém que está enfermo de alma.
Sabe por quê? Não conseguem receber crítica. Não conseguem receber direção. Não conseguem, amado, se humilhar e considerar o outro superior. Porque lá no mundo, o mundo diz isso mesmo, eu te aprovo. Vai, você vai ver onde você vai parar. Vai de tapinha nas costas para você ver onde você vai parar. Agora, irmão, unidade é a coisa mais difícil da igreja. Ter intensidade de unidade, amado, significa morrer para mim mesmo. Engolir, amado, algumas coisas que eu não quero engolir. Ouvir algumas coisas que eu não quero ouvir, mas é para o meu bem. O meu irmão que me ama está falando comigo para o meu bem. E às vezes nós nos colocamos numa condição passiva. Todas as vezes, presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que eu me coloco numa condição passiva, é porque eu me acho melhor do que o meu irmão. O que é a condição passiva? Eu venho na igreja, eu estou aqui. Se ninguém vier dar a paz para mim, eu vou só ver quem vem dar a paz. Agora não vem não para ver. Eu entrei naquela igreja, eu saí daquela igreja, ninguém veio dar a paz para mim. Condição passiva. Você é tão superior assim ao teu irmão que você não pode sair lá e dar um abraço nele? Você é tão superior ao teu irmão que você não pode ir no irmão que está com aquela cara de azia e dar um abraço sorrisal nele? Hã? Você é tão superior assim que você não consegue quebrar essa barreira? Que humilde que você é, amado. A unidade do corpo de Cristo, ela só vai, amado, ser unidade quando nós saímos da passividade. Quando eu olhar para aquele irmãozinho que entrou aqui, ele nem olhou na minha cara. Às vezes ele não olhou na tua cara, não é porque ele não vai com a tua cara não, mas porque está tão cheio de problema que ele não está conseguindo nem te enxergar. Eu não sei quantos aqui já tiveram com problemas. Ah não, né? Nessa igreja não tem ninguém com problema, aleluia, oh Deus, é o céu. Ao ponto do irmão dizer assim, e aí, tudo na bênção? Você, Lá na frente, quem foi que falou mesmo comigo? Nem sei quem falou comigo. Mas aí o irmão não tem a compaixão de saber e discernir o momento pelo qual aquele irmão está passando. Irmãos, nós somos humanos. Tem dias, amado, que eu subo em cima desse altar aqui, que eu peço oração antes de subir aqui. Tem dias que eu subo em cima desse altar aqui, amado, que a última coisa que eu estou precisando é de que alguém olhe para mim e diga, não me deu a paz. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Que isso, pastor? Você está almático hoje? Não, eu estou te ensinando. E só porque eu estou te ensinando, não significa que eu não seja humano igual a você. Nós precisamos estar mais juntos. Nós precisamos estar mais ligados. Nós precisamos estar mais unidos. Amado, tem que haver alguma coisa em comum entre nós. Diga à pessoa que está do seu lado, tem que haver alguma coisa em comum entre nós. Tem que haver alguma coisa em comum entre nós. O irmão olha para o outro e julga o irmão e diz assim, está passando por uma dificuldade, aí vai me pedir dinheiro emprestado, cortei e volta. Sou teu servo, meu irmão. Se eu puder te servir, será o meu prazer, porque eu sou servo do Senhor. Você está entendendo isso, amém? Meu irmão, no que eu posso te ajudar? Meu irmão, o que eu posso fazer por você? Eu não estou dizendo, amado, que você tem que tirar da boca dos teus filhos para pôr na boca dos filhos dos outros, não é isso. Eu estou dizendo que daquilo que te sobeja, você pode abençoar alguém. Você pode ter compaixão por alguém. O irmão fica 10 semanas sem vir à igreja. Se o pastor não ligar, ninguém liga. E ainda diz, pastor não vai atrás. Mas por que você também não vai? Por que você não liga para o teu irmão? Por que você não vai fazer uma visita para ele? Por que você não descobre qual é a fraqueza do teu irmão, mas não para colocar no jornal do dia seguinte? Mas para chegar lá e dizer, meu irmão, qual é a fraqueza? Porque eu sou igual a você. Eu quero te ajudar a caminhar o caminho da cruz. Eu quero
quero te ajudar com essa cruz pesada, meu irmão, eu quero te ajudar. Eu quero dar o meu ombro, não apenas para você chorar, mas para carregar o peso junto com você. Essa é a verdadeira igreja. E esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus, amado, não é individualismo. As pessoas, às vezes, elas começam a se dar bem, elas somem. Você vê alguém sumindo, irmão, ou ele está muito mal, ou ele está muito bem. Começa a se dar bem, começa a se retrair, e começa a criar as suas cercas, né? Os seus paradigmas, os seus dogmas, as suas doutrinas para si mesmo. Você entende isso? Amém? Mas não é isso que Deus quer para a igreja. O que Deus quer para a igreja, amada, é que eu olhe nos teus olhos e que eu discirna pelo que você está passando. O que Deus quer para a igreja, amado, é que eu sinta a dor desse irmão que está aí do meu lado. Eu olhe para ele e ele encontre em mim um parceiro de oração. Não um fofoqueiro dentro da igreja. Se bem que aqui não tem. Lá em Limeira, de onde eu vim, lá em São Paulo, mas tinha. Aqui não tem. Marieta não tem fofoqueiro. Profetiza, filho do homem, profetiza. Eu quero me aproximar de você, meu irmão, porque eu te amo em Cristo Jesus. Porque eu entendo que por você foi pago o mesmo preço que foi pago pela minha vida. Eu não posso te deixar para trás. Eu quero que você saia dessa manhã desse lugar com esse sentimento. Apóstolo Paulo diz assim: eu rogo que haja em vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Que ninguém fique para trás. Os mesmos sentimentos, amados. Quais sentimentos? O sentimento de se sacrificar por amor. É a primeira coisa que acontece quando eu amo meu irmão. Eu não me importo de me sacrificar por ele, segundo as minhas forças, segundo o que eu posso. Eu não estou dizendo para você ir além do que você suporta, senão vai ser 2 mortos, né? Serão 2 mortos. Mas se você ir até onde você suporta, suportando esse irmão, e se você não conseguir ir além, diga para o irmão: meu irmão, eu posso chamar reforço? Meu irmão, eu posso chamar reforço, eu posso convocar pessoas para te ajudar. Vamos fazer uma corrente de oração por você. Nós vamos jejuar por você. Nós vamos visitar você. Nós vamos suportar você em amor. Quantas pessoas nessa manhã não estão aqui na igreja, amado, porque não conseguiram chegar aqui? E a verdade é, quantos se importam? Quantos eram para estar aqui nessa manhã e talvez tiveram uma discussão dentro de casa, o casamento não está bem, a coisa deve estar lá assim, ó, daquele jeito. Quem se importa? Talvez o irmão não chegou aqui porque não teve uma carona para vir na igreja. Quem se importa? Não sou babá de adulto. Quem se importa? Talvez o irmão poderia, faz o mesmo trajeto, passa na porta da casa do irmão, mas é tão selfish, é tão egoísta, que não pergunta: irmão, quer ir comigo? Eu vou dar mais 10 minutos do meu tempo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Deus quer uma igreja transformada, querido. E só vai haver transformação na igreja segundo a unidade do corpo de Cristo. Que haja em nós o mesmo Espírito. Sabe o que esta palavra significa? Que haja em vocês no mesmo Espírito. É que haja relacionamento. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você chegar aqui no domingo de manhã e dar a paz do Senhor para o teu irmão, isso não é relacionamento. Relacionamento é mais do que isso. Relacionamento, amado, é eu me importar com ele de tal maneira que eu consiga discernir o coração do meu irmão. Às vezes a pessoa entra angustiada e sai angustiada da igreja. E muitas vezes sai até mais angustiado do que entrou.
Porque não teve ninguém que lhe estendeu a mão. É necessário, amado, nós abrimos mão de nós mesmos. É necessário que nós venhamos desenvolver um relacionamento. Nós saímos da igreja, vamos para a nossa casa, e ali passamos o resto da semana isolado. Parece que nós nem fazemos parte um dos outros. Nós nos isolamos de tal maneira que se não fosse o Facebook, eu não sabia nem se estava vivo. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Nossa, pastor, você está batendo na gente. Não, eu estou te ensinando. Porque, amado, a base da igreja é o relacionamento. Quando há relacionamento, o Espírito Santo de Deus vem. A Bíblia diz, amado, que no cenáculo, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles estavam unânimes no mesmo Espírito. Então desceu sobre eles. Por quê? Porque eles estavam unânimes, unidos no mesmo Espírito. Você entende isso, amém? Ah, pastor, eu não quero ninguém me chateando. Eu já tive essa entrega e foi ruim para mim. Continua. Porque nunca Jesus disse que vai ser fácil. Deixa eu dizer um negócio para você. Você nunca será traído por um inimigo, tá? Diga para o teu irmão, você nunca será traído por um inimigo. Sabe por quê? Ele já é meu inimigo. Eu já espero qualquer atitude dele. Eu vou ser traído por amigos. E daí? E aí que vem a compaixão. E aí, querido, que eu tenho que ter compaixão. E aí que eu preciso me levantar numa unção nova. Combater com o mesmo ânimo. Com o mesmo ânimo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui no verso 27. E esse é outro desafio. Porque quando alguma coisa acontece e eu me decepciono, o que vem na minha vida? Desânimo. Paulo está dizendo, com o mesmo ânimo que você começou, amado, você tem que combater esse combate. Você tem que resgatar essa vida através da unidade, através do amor, através da comunhão, da entrega. Que haja em vós entranháveis afetos. Você entende o que é entranháveis afetos? Irmãos, entranháveis afetos. Você entende isso, amém? Não é por causa de uma falta, de um abraço que o irmão não me deu na igreja que a nossa relação rompeu. É maior do que isso. Nós temos entranháveis afetos, até para eu suportar ele no dia que ele está manhaca. Porque tem dia que eu vou te contar, você está manhaca. Mas mesmo assim eu tenho que te suportar. Porque entre nós há entranháveis afetos. Porque entre nós, amado, há uma aliança maior. A Bíblia nos conta, amado, o relato de dois homens. O nome de um era Davi, que por acaso, não por acaso, se tornou rei de Israel. E o nome do outro era Jonatas, o filho de Saul, o príncipe. A Bíblia diz que Jonatas, quando olhou para Davi, depois que Davi matou o gigante Golias, no capítulo 18 de 1 Samuel, a Bíblia diz que Jonatas olhou para Davi, mediu ele de cima a baixo e disse: aí está um homem que agrada o coração de Deus. Chegou para Davi e disse assim: Davi, eu quero ser teu amigo. Mas eu não quero só ser teu amigo, eu quero selar essa nossa amizade. A Bíblia diz que Jonathan, diante do exército, tirou a sua armadura real, a sua espada com o seu nome cravado de príncipe, e entregou para Davi. E disse: aqui é o selo da nossa amizade. Eu quero dizer para você, camarada, que a partir de agora, eu quero ser um com você em Deus. Eu quero ser um com você em Deus, porque eu sei que Deus está contigo.
E eu sei o propósito de Deus para a tua vida. E eu posso te ajudar a chegar nesse propósito. Sabe por quê? Porque por direito a coroa é minha. Mas eu entendo o que Deus está fazendo na tua vida. Eu entrego a coroa para você. Isso deixou Saul doido de raiva. Amizades intensas, amados, unidade de espírito. Quando nós entendemos o que é isso, então eu deixo de olhar o meu desejo, mas eu passo a olhar o desejo do coração de Deus. Você entende isso, amém? Davi, amado, encontrou apoios, por isso que ele chegou aonde ele chegou. Não pense que ninguém chega sozinho no lugar aonde Deus quer que ele chegue, que não chega. Essa teoria, querido, de que você chega sozinho é conversa. Você precisa de irmãos amigos e de amigos irmãos. Você precisa desenvolver relacionamentos. Ai, pastor, eu não gosto de fofoca, por isso que eu fico já no meu canto. Você tem problema. Você tem problema. Porque se você não sabe lidar com amizade, filho, você não sabe lidar com adoração. Isso é Bíblia. Diga para o teu irmão, se você não sabe lidar com amizade, muito provavelmente você não é adorador. Ou, aí pesou, pastor. Apela não. Estou quase terminando, só para refrescar. Se você não sabe lidar com amizades, filho, provavelmente você não é adorador. Você está entendendo o que o Espírito de Deus está te dizendo nessa manhã? O Espírito Santo de Deus. Eu poderia nessa manhã, amado, ter feito uma liturgia tão mais elaborada para você. Eu poderia, amado, trazer aqui uma questão teológica reveladora que você sairia daqui dizendo assim: uau, aprendi uma coisa nova. Sabe o que Jesus falou? Eu não dou um mandamento novo para você. O que eu estou dando para você é um mandamento antigo. Mas enquanto você não cumpriu o antigo, eu não posso te dar um novo. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu quero que você nessa manhã peça ajuda ao Espírito de Deus para você reavaliar o seu comportamento com relação ao amor fraternal, à unidade. E nós entendemos que vão haver resistências. Mas Paulo diz assim: não fique espantado com os que resistem. Sabe por quê? Porque o amor constrange. Ele pode te resistir por um tempo, mas depois ele vai ceder, porque ele vai ver que o teu amor é de verdade. Você entende o que eu estou te dizendo, amém? Ah, pastor, eu não quero mexer com isso não. Então você está na mesma condição. A Bíblia diz, amado, que Jonatas estava disposto a sacrificar-se por Davi. Sabe o que havia nesse amigo Jonatas? Lealdade. Lealdade que Davi não encontrou nem no seu filho Absalão. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? 2 Samuel capítulo 15, verso 6. A Bíblia diz, amado, que Absalão parava na porta do palácio. E ele dizia assim: onde você está indo? E a pessoa dizia: estou indo falar com o rei. Ele dizia assim: o rei é meu pai. Você sabe, né? Eu sou príncipe. Você sabe, né? Então, meu pai não vai te ouvir. Porque você tem razão no que você está falando. Você vai lá dentro, meu pai vai te dar uma correção. Você vai sair, em outras palavras, com o rabinho no meio das pernas. Comigo não. Eu não vou te corrigir, eu vou te apoiar, cara. Eu não estou aqui para te criticar. Eu não estou aqui para apontar os seus efeitos. Estou aqui, cara, para dizer: continua do jeito que você está. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Sabe o que a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 15, verso 6? Fazendo assim, Absalão furtava o coração dos homens. Um ladrão de coração. Ter amizade com pessoas do mundo é ilusão, filho. Está roubando teu coração, te afastando da justiça verdadeira. Porque se você for diante do rei, o rei vai dizer o que é justo.
Porque você não tem só direitos, você tem deveres também. E às vezes, por isso que é mais fácil ter amizade com o mundano. O mundano, amado, o mundano não tem dever com nada. Ele só acha que tem direitos. E vai dar direitos para você, não vai exigir dever seu. Não vai exigir comportamento diferente. Não vai exigir mudança de vida. Vai te apoiar nos teus erros. Mas amigo de verdade não apoia você no erro. O amigo de verdade te apoia no conserto do erro. É diferente. Você quer consertar? Eu te ajudo. Você quer mudar? Eu te abençoo. Você entende o que eu estou te dizendo? Amém? Lá em Limeira, uma vez, eu estava discipulando um ladrão. Mas assim, ladrão, mas com L maiúsculo. E a gente andando com ele, eu estava andando com ele na rua, ele já tinha se convertido, tinha sido transformado num grande homem de Deus, tinha acabado de se converter, ninguém queria andar com ele. E aí eu estava com ele dentro de um carro, até me lembro a marca do carro, tinha acabado de lançar, ele com carro 0 quilômetro. Parou do lado dele outro ladrão, no semáforo, e eu dentro do carro. Ele virou assim e disse assim: e aí? Eu falei: belê. Tá assaltando esse aí? Aí ele diz: não, é meu pastor. Ah, você estava sequestrando. Diz: não, rapaz, minha vida foi transformada. Mas a gente não quer se relacionar com esse tipo de gente. Por quê? Porque nós nos achamos superiores. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para que haja unidade na igreja, você tem que ser servo dos irmãos. Agora deixa eu te dizer, mas é trazendo ele para o teu mundo, não é indo para o mundo dele. Eu não fui lá entregar 1 quilo de cocaína com ele. Estava indo fazer um discipulado com ele. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Amém? Eu não estava também dizendo para ele assim: ô cara, essa vida de bandido é legal, um dia Deus vai transformar. Não, olha, essa vida vai te levar para a morte. Se você não se converter de verdade, se você voltar para ela, não tem volta para você. Amigo de verdade, hoje, amado, é uma das pessoas que é um dos meus maiores amigos. Se tornou um cara mais chegado do que meus próprios irmãos. Até meus irmãos têm ciúmes dele. Quer dizer assim: mas que você anda tanto com esse cara? Tá doido? Agora tudo é esse cara, tudo é o Carlão, Carlos Anzolinho, eu já falei dele aqui para você. Tudo é Carlão. Amigos mais chegados que irmãos. É esse o projeto de Deus para a igreja. Que nós sejamos amigos mais chegados que irmãos. Olha para a pessoa que está do seu lado assim: eu quero ser teu irmão de verdade. Sabe uma das coisas que eu tenho percebido na igreja dessa geração? Que a gente não se chama mais de irmãos. Raramente é assim: ah, foi o irmão José. Nós só falamos que é irmão se for mais velho do que nós. É como se dissesse: é o senhor ou a senhora. Mas se é da nossa idade, ah, é o fulano, é o cicrano. Só chamamos de irmão também quando não lembramos do nome. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, né? Sabe aquele irmãozinho que estava sentado na frente do fulano? Então, aquele irmãozinho lá. Não é isso que Deus quer para a sua igreja. O propósito de Deus, amado, é que nós sejamos um. O propósito de Deus, amado, é que eu possa contar com você, que eu possa dar as costas para você, sem esperar receber nada nas costas. Que eu possa, amado, compartilhar um pedido de oração com você e não ter a sensação de que você me julgou de cima a baixo, mas que eu possa compartilhar com você as minhas fraquezas e encontrar em você uma unção de fortaleza. Você entende o que eu estou te dizendo? Amém?
de Jonatas queria matar Davi. E Jonatas falou para o seu pai no capítulo 19, 1 Samuel, no verso quase assim: não é o que você está pensando dele, ele não é essa pessoa. Às vezes, amado, alguém está falando mal de alguém e você entra e acaba de matar. Sabe por quê? Porque você quer fazer amizade com o que está falando mal. Às vezes você vende amigos para comprar amizade. O que é vender amigo para comprar amizade? É quando eu sei que o Zé não gosta do João, e eu vou lá e meto a boca no João pro Zé e dou toda a razão pro Zé não gostar do João. Só que quando eu saio de lá, eu encontro com o João e digo: e aí, João, meu amigo, me conta mais coisa para eu levar pro Zé. Vendendo amigos, comprando amizade e vendendo amigos. Esse tipo de intimidade não cresce e dá um trabalho depois na frente. E isso não transforma a igreja. Isso não faz ninguém virar a igreja. O que faz virar a igreja, amado, é eu olhar para essa pessoa que sai do meu lado e dizer: eu sou um com você, meu irmão. Eu sou um com você. Você conta comigo. Está difícil a caminhada? Eu posso te ajudar, porque eu estou firmado em Deus. Mas se for os dois que estiverem cambaleando, procura alguém que seja mais firme. Você entende isso, amém? Porque um cego guiando o outro, ambos cairão no buraco, disse Jesus. Em momentos difíceis, amados, nós precisamos de pessoas que nos digam as palavras certas. Porque verdadeiros irmãos são fontes de encorajamento e não de desânimo. Por isso o apóstolo Paulo diz: haja o mesmo ânimo em vocês, o mesmo espírito, o mesmo ânimo, a mesma unidade. Porque a voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas padecer com ele e por ele. Estarmos dispostos a levarmos as cargas uns dos outros. Agora, deixa de ser passivo, pelo amor de Deus. Seja um irmão ativo. Vá nas pessoas. Desenvolva relacionamentos com elas. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não estou dizendo para você sair abrindo a tua vida como um jornal para todo mundo. Não é isso. Mas desenvolver relacionamentos. Eu vou ficar aqui e vou ver o quanto que eu sou notado, o quanto que eu sou amado. Isso não é de Deus. Você tem que se levantar, filho, na força do Espírito de Deus e desenvolver um relacionamento duradouro. Encontrar um irmão, uma irmã, sem maldade, amados, sem pecado, mas com a santidade de Deus, com a singeleza do coração de Cristo Jesus, e começar a chamar esse irmão, amado, a beber da água da vida, para tirar essa pessoa desse lugar onde ela se encontra. É necessário que haja relacionamento dos irmãos. Porque o Espírito Santo age através de pessoas, meu amado. O Espírito Santo usa pessoas para levantar pessoas. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Davi estava fugindo, amados, de Saul. Lá no capítulo 23 de 1 Samuel já. E Jonatas vem ter com Davi. E lá no verso 16 do capítulo 23 de 1 Samuel, Jonatas vem confortar o seu amigo. Eu estou falando do príncipe, que era por direito o herdeiro da coroa. Ele vem e fala assim: olha, meu amado amigo, eu sei que essa eleição é uma eleição divina, e que não sou eu que vou sentar no trono, mas Deus já escolheu você. Não tem problema, eu sou teu servo, eu te sirvo, não tem problema. Porque para mim o mais importante é o reino ser estabelecido, é a vontade de Deus ser estabelecida. Ele vira para Davi e diz assim: eu não tenho problema de ser o segundo, não tem problema. Você entende o que é isso, amados? O cara era príncipe, herdeiro por direito da coroa.
Ele vira para Davi assim: eu não tenho problema em ser o segundo, porque eu sei que é Deus que está fazendo isso. Quando eu sei que é Deus que está fazendo, eu não tenho problema de relacionamento com meu irmão. Ainda que pareça que eu estou perdendo, eu estou ganhando. Você entende o que eu estou te dizendo nessa manhã? Eu quero te dizer que é hora de você rever os seus relacionamentos com os teus irmãos. É hora de você rever os seus relacionamentos dentro dessa igreja. Como que nós temos nos relacionados? Que tipo de palavras nós temos falado a respeito dos nossos irmãos? Quando nós nos encontramos, o que é que nós falamos uns dos outros? Que tipo de assunto que predomina nos nossos encontros? Nós fazemos dos irmãos o próximo assunto, ou nós oramos por ele, nós convidamos a igreja para orar um pelos outros. O que nós faremos? Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus está levantando uma igreja nesse lugar. E Deus está preparando um povo, porque Deus vai enviar muita gente para esse lugar. É por isso que eu estou pregando isso para você, porque eu sei porque eu estou pregando. Essa madrugada eu estava orando, e o Espírito de Deus me disse a seguinte frase. Ele disse assim: eu estou enviando muita gente. Estão vindo muitos. São muitos os que virão. Mas a igreja precisa amá-los. A igreja precisa recebê-los. A igreja precisa deixar de ser egoísta. A igreja precisa desenvolver uma unidade. Não pensa que eu fiquei de fora dessa bronca, tá? Eu sou o primeiro a apanhar. Precisamos estar mais abertos para relacionamentos. Você entende o que eu estou te dizendo, amém? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar com você.